Olá, ser humaninhos que estão vendo esse vídeo 20 minutos antes da prova de história. Eu sou o Francês e hoje eu vou explicar para vocês a Guerra Fria em 15 minutos, ou menos, ou 10, que seja, não sei quanto tempo esse vídeo vai durar. Opa, eu tô passando aqui antes do vídeo começar só pra falar que é pra vocês irem lá e, se puderem, agradecer o JV e o Magina, porque eles ajudaram muito a produção do roteiro e do vídeo em si. Então vai lá. E agora vamos pro vídeo. Vamos voltar para o fim da Segunda Guerra Mundial, onde muita coisa aconteceu. Como o Japão ter sido ocupado pelos Estados Unidos, também rolou um troço chamado Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal criado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas que cometeram crimes tipo o Holocausto. Tinha alguns probleminhas no meio lá e tal, e blá blá blá. E a Alemanha, como fica? Bom, os aliados dividiram a Alemanha em 4, só que daí depois os aliados se juntaram e daí a Alemanha só se dividiu em 2. Um fato muito importante também sobre a divisão é que Berlim também foi dividido em 4 e depois em 2. Só que Berlim tava no meio do setor soviético e depois isso vai dar uns problemas, mas a gente explica isso depois. Outra coisa que aconteceu também com o fim da Segunda Guerra Mundial foi a ascensão das duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Eles lutaram juntos contra os nazistas, mas depois disso eles ficaram de mal um com o outro e se distanciaram, formando a grande batalha entre capitalismo e comunismo, onde cada um defendia um sistema e tinha o bloco do leste e o bloco do oeste. Exatamente. Para evitar a Terceira Guerra Mundial é criada a ONU, que é basicamente a Liga das Nações 2.0. A ONU tem uma porrada de suborganização, mas a mais importante é o Conselho de Segurança com seus 5 membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, União Soviética na época, o Reino Unido, a França e a China. Outra coisa que veio junto com a ONU foi a OTAN, ou NATO, dependendo de onde você mora e de que língua você fala. A NATO ou OTAN é uma aliança militar dos países capitalistas que ficam no Atlântico Norte e alguns outros lugares. Essa aliança foi feita para prevenir o avanço do comunismo na Europa, caso a União Soviética invadisse algum país lá que era dos amiguinhos. Só que a União Soviética também não ficou atrás disso e criou o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa, só que dos países comunistas. Outra coisa que também veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, muita coisa veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi Israel. Israel foi criado em 1947, durante uma conferência da ONU. O território era conhecido como a Palestina, só que daí ele foi dividido entre Israel e Palestina. Só que alguns dias depois da criação de Israel, muitos países declaram guerra a Israel. E adivinha? Eles tomam uma surra. E além de dar uma surra nos países árabes, o Israel ainda tomou um território dos palestinos. Olha que legal. E assim vai a história de Israel. 20 países atacando Israel, Israel dando uma murra em todos. Apesar disso, alguns países do mundo árabe até reconhecem Israel, como o Egito. Mas depois de umas guerrinhas, né? E agora vamos falar da Guerra das Coreias. Era uma vez uma Coreia pós-Segunda Guerra Mundial, dividida entre Estados Unidos e União Soviética. Até que eles decidiram que era pra ter uma guerra. Então o norte invade o sul com o apoio da União Soviética. A ONU fica doidona e pega umas tropas aí que tinha aí pra mandar e manda pra Coreia do Sul. Empurra os coreanos do norte até quase a China. Só que daí a China entra na luta e empurra eles até de volta mais ou menos onde tava. Um armistício seria assinado em 2019. Agora, essa é a última coisa que vem com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é o Plano Marshall. O Plano Marshall é uma pequena ajuda monetária que os Estados Unidos propuseram para os países da Europa Ocidental, para que eles pudessem crescer economicamente e pagar o que eles deviam para os Estados Unidos. Os satélites soviéticos ficaram lá querendo dinheiro, então a União Soviética fez a mesma coisa, chamada Comic Con. Agora vamos falar da corrida espacial. Eu podia fazer um vídeo inteiro sobre isso, só que como a gente só tem inserir minutos aqui, a gente vai simplificar tudo a um nível um pouquinho grande. Em 1944, os nazistas inventaram um foguete muito doido chamado V2, que tinha um potencial muito legal. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos e a União Soviética pegaram essa tecnologia e os cientistas. Inicialmente eles queriam fazer mísseis nucleares, mas aí eles decidiram fazer uma corrida até a Lua. Os soviéticos começaram na vantagem, mandando satélites, uma cachorra e depois um homem. Só que daí os Estados Unidos ficam da vida e lançam um homem ao espaço também, e falam que vão à Lua em menos de 10 anos. Daí eles assinam um tratado com a União Soviética falando que eles não vão fazer porcaria no espaço, tipo armas e coisas. Daí os foguetes explodem, estações espaciais são criadas e no dia 16 de julho de 1969, um cara chamado Neil Armstrong pisa no solo lunar, acabando com a corrida espacial. E já que estávamos falando de mísseis, vamos falar da crise dos mísseis de Cuba. O que foi? Bom, os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia e na Itália. Só que daí os soviéticos olharam pra isso e falaram: não, vamos colocar míssil em Cuba. Daí eles ficaram se olhando, a Terceira Guerra Mundial quase estourou por causa de um submarino, porque os Estados Unidos estavam bloqueando o acesso a Cuba, e daí esse submarino tinha uma bomba nuclear, só que um cara falou: não vamos jogar bomba nuclear, e
daí, depois do mundo quase ter acabado, eles fizeram uma linha de comunicação direta entre a Casa Branca e o Kremlin. E agora vamos falar do assassinato de John F. Kennedy. No dia 22 de novembro de 1963, um cara acordou muito pé da vida com o Kennedy, e daí ele decide enfiar uma bala na cara dele. Fim da história. Uma outra coisa mais ou menos também nessa época foi que começa uma corrida armamentista pra ver quem faz a bomba mais forte do mundo. Os Estados Unidos saem na frente, mas daí os russos, eles espionam um pouco os Estados Unidos, compram um pessoal e fazem a bomba atômica deles. Mas também eles fazem uns acordos pra diminuir o número de bombas nucleares, o que é bom. E já que eu falei de espionagem, nada mais próprio falar do que espionagem em si na Guerra Fria. Vamos falar primeiro do KGB. O KGB era a agência de espionagem da União Soviética. Eles eram muito bons nisso. Dizem até que o KGB era a melhor agência de espionagem do mundo. Eles sabiam quando e onde os espiões americanos estavam entrando na União Soviética e prendiam os caras antes que eles chegassem. E não tem muita coisa pra falar porque, tipo, é a KGB e a União Soviética, então documentos não são públicos. Então vamos para a CIA. A CIA foi criada para espionar nos soviéticos e no resto do mundo. Eles fizeram muitas coisas, só que as mais notáveis e legais assim são: roubar um submarino naufragado, plantar escutas em um cabo subaquático soviético, tentar usar um gato como uma escuta móvel e tentar assassinar Fidel Castro 647 vezes. Enfim, o normal de uma agência de inteligência. No meio de 1948, os soviéticos acordaram e falaram: putz, Berlim não é comunista. Como fazemos Berlim comunista? Stalin foi lá e falou: simples, deixamos eles com fome, assim eles viram comunistas. Então eles cortam todas as linhas de suprimento da cidade. E os americanos falaram assim: bora voar as coisas até Berlim. Então daí no começo eles não foram muito sucesso assim, tipo voando coisas, mas daí eles chamaram um cara que era muito bom em logística e consertou tudo. E isso durou 18 meses, só que daí os soviéticos liberaram as vias terrestres e não precisava mais usar avião. Isso foi o airlift de Berlim. Vamos falar da Guerra do Vietnã. Era uma vez um país chamado Vietnã. Ele fazia parte da Indochina francesa, só que na Segunda Guerra Mundial foi dominado pelos japoneses. Só que daí ele foi dividido em dois: Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte era comunista, Vietnã do Sul era democrático, cada um apoiado por um dos países respectivos. Só que daí deu uma guerra entre os dois. Os Estados Unidos somente primeiro davam apoio logístico, só que daí eles começaram a mandar armas e soldados, e no meio dessa brincadeira 500 mil de soldados morreram, e eles colocaram veneno, napalm e agente laranja em cima dos vietnamistas do norte. E daí o pessoal nos Estados Unidos fez protesto, porque eles não gostaram das pessoas morrendo, né? Então daí os Estados Unidos retirou as tropas de lá e pronto, fim da história, acabou a Guerra do Vietnã. Agora vamos falar de Guerra do Afeganistão, que é um troço bem parecido com a Guerra do Vietnã. Em 78 a galera lá estava muito gorda, então acabaram fazendo uma revolução socialista para emagrecer. Os camponeses ficaram irritados e começaram a fazer resistência. Seu grupo ficou conhecido como Mujahideen. Em 1979 os russos começam a dar apoio logístico ao governo, mas após perceberem que o governo é uma porcaria lutando, eles começam a mandar uma porrada de tropa lá. Os bebedores de vodka pegam as maiores cidades e afugentam os rebeldes para as montanhas. JV, escreve essa porcaria certa. Os soviéticos estavam apoiando o governo, mas quem apoiava os mujahedeens? A China, países capitalistas e a China. Por quê? Mas a China é comunista. Bom, isso acontece porque alguns anos antes havia ocorrido o rompimento das relações sino-soviéticas. Como a guerra estava indo muito mal para os russos e eles estavam sem dinheiro, eles começaram a devolver as rédeas da guerra para os afegãos e retirar as tropas do país. O que influenciou isso foi o fato que os russos queriam restabelecer a relação com a China. Em 89 os russos tiraram completamente as tropas de lá. Em 91 a União Soviética iria colapsar. Então o conflito acabou. Legal, very nice. Agora o Muro de Berlim. Eu já disse por que ele foi construído? Não, ótimo. Então ele foi construído para separar Berlim ocidental do oriental, que um era capitalista e o outro era comunista, porque os comunistas estavam usando Berlim para poder fugir e ir pro mundo capitalista. Um fato curioso é porque ele foi construído também da noite pro dia, assim, brotou o muro. E no meio dessa brincadeira também uma porrada de família foi separada, por causa que tinha gente que morava de um lado e do outro, e daí deu caca. No fim de 1989, um cara do Partido Comunista erra em uma entrevista falando que cidadãos de Berlim poderiam transitar entre as duas zonas, só que com uma autorização que você podia tirar na fronteira. Só que daí o povo não interpretou o troço direito, daí eles foram até o muro. Daí os caras que estavam guardando o muro não podiam matar 500 milhões de pessoas, então eles abrem as portas. Daí como o pessoal tava muito contente, eles vão lá e explodem o muro. Só que não, eles só batem no muro com uns martelos muito legal. Agora vamos falar de Mikhail Gorbachev, o Gorbachev. Tanto faz. Mikhail Gorbachev era um cara muito legal. Assumindo a liderança da União Soviética em 85, ele começou com a abertura da União Soviética, permitindo liberdade cultural e de expressão e reformas econômicas, chamada Glasnost e Perestroika. Eu acho que eu falei isso certo, sei lá. E ele também trouxe o Pizza Hut e o McDonald's. Todos saúdam Gorbachev. No dia 26 de
abril de 1986, o reator nuclear da planta nuclear de Chernobyl fez boom, matando muita gente, fim da história. Isso acabou tendo diversos problemas depois, mas isso é Chernobyl, legal, assista a série da HBO. Só que não, porque eles não estão pagando a gente. Yay. Um tempo depois do Big Boom de Chernobyl, os países europeus comunistas são permitidos por Gorbachev a ter eleições, e eles saem do bloco comunista. E os comunistas comuna duro assim mesmo, assim com tatuagem no peito, falaram assim: Gorbachev está fazendo caquinha com a União Soviética. Então eles sequestram Gorbachev. Só que daí Boris Yeltsin, o eleito presidente da Rússia comunista, falou assim: a gente tem um tanque, então solta o Gorbachev. Daí ele fala pro Gorbachev: então, seguinte, Gorbachev, eu fiz um tratado com a Bielorrússia e a Ucrânia. Eu acabei com a União Soviética, criando várias democracias. Então você não está mais no poder. Putz, que mancada, né? E assim acabou a Guerra Fria. Mas agora você me pergunta: o que diabos estava acontecendo no nosso glorioso povo que come arroz e feijão, chamado Brasil? Bom, e é isso que a gente vai falar agora. O presidente Eurico Dutra entrou no poder na mesma época que a Guerra Fria começou. Então ele teve que escolher um dos lados, e adivinha, ele escolheu os Estados Unidos. E aí, democracia. E ele também tomou umas ações assim pra confirmar que ele escolheu os Estados Unidos. Tipo, ele cortou umas relações com a União Soviética e ilegalizou o Partido Comunista Brasileiro. Muitos dizem que o Dutra era manda-pau dos americanos, mas whatever. Outra coisa muito importante sobre o governo Dutra foi a redação de uma nova Constituição. Nela, as liberdades pessoais foram aumentadas, comparando com o Estado Novo. Foi garantido o voto a homens e mulheres, tudo bem, homens já podiam votar mais. Mas os analfabetos ainda não poderiam votar. Dava grande autonomia aos três poderes, dava direito à greve a qualquer trabalhador, menos os trabalhos considerados essenciais, tipo médicos, policiais e transporte. Durante o início de seu governo, ele permitiu um grande liberalismo econômico, mas isso acabou esvaziando as reservas de dinheiro que o Brasil tinha feito durante a Segunda Guerra. Então Dutra volta à política de controle de importações, dificulta a entrada de produtos estrangeiros e incentiva a compra de máquinas. Para o crescimento da economia nacional, além desses fatores, o preço do café aumentou, então a economia brasileira voltou a crescer. No início da década de 50, o antigo ditador Getúlio Vargas volta à presidência e, por meios democráticos, ele chega ao poder com as promessas que aumentariam os direitos trabalhistas e maiores investimentos na indústria de base brasileira. Vargas tinha um modelo de nacionalismo econômico, ou seja, as riquezas brasileiras devem ser exploradas pelos brasileiros e não por estrangeiros. Seus primeiros embargos econômicos foram sobre o petróleo. Os nacionalistas queriam que os brasileiros explorassem o petróleo, já os liberais queriam que o petróleo fosse explorado por estrangeiros. No final, os nacionalistas ganham, e no dia 3 de outubro de 1953, a Petrobras, uma empresa estatal, é criada e ganha o monopólio sobre a extração, refino e transporte do petróleo brasileiro. Seu segundo embate foi em relação quanto as empresas estrangeiras poderem lucrar. Porém, a lei foi barrada e os liberais venceram. Em 1953, mais um problema eclode. Os operários queriam um salário maior, pois seus salários não acompanhavam a inflação. Então estouraram greves por todo o país. Vargas, em resposta, nomeia João Goulart como ministro do Trabalho. E ele negocia com os grevistas um aumento de 100% nos salários. Isso irrita profundamente os líderes liberais e a UDN, que começaram a pedir a renúncia de Goulart. Depois de um tempo ele renuncia, porém Vargas aprova a lei de aumento de 100% nos salários. A radical sobre Vargas foi um atentado à bala contra o jornalista Carlos Lacerda, líder da oposição e da UDN. O jornalista sobreviveu, mas seu guarda-costa morreu. Após uma investigação, os oficiais da aeronáutica chegaram à conclusão que quem arquitetou o ataque foi Gregório Fortunato, que era ninguém mais, ninguém menos do que o chefe da segurança pessoal de Vargas. Os grandes jornais redobraram suas críticas a Vargas, e no dia 22 de agosto, os oficiais da aeronáutica mandam um manifesto a Getúlio, pedindo sua renúncia. Um dia depois, o exército faz o mesmo. Então, no dia seguinte, Vargas escreve uma carta ao povo e se mata com um tiro no coração. Vargas deixou uma carta-testamento que defendia o populismo e jogava a culpa de sua morte sobre seus opositores. Apesar de tudo de errado que Vargas havia feito, ele era amado pelo povo por ser um dos raros políticos que realmente havia feito algo pelos mais pobres e trabalhadores. Após Vargas, o governo foi passado entre o vice, o presidente da Câmara dos Deputados e mais algum cara aí, até as eleições de 50
96, quando Juscelino Kubitschek foi eleito com somente 35% dos votos. Muitos acharam ilegítimo, né? Só 35%. E alguns queriam dar um golpe, de novo. Mas ele tinha um amiguinho marechal que deixou o exército contente. E JK criou o plano de metas para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. E as metas eram 5: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. E como ele conseguiu todo o dinheiro para fazer isso aí? Empréstimos externos. O Brasil realmente cresceu muito economicamente, mas muito mais nos 3 primeiros setores. Houve grande crescimento na industrialização de base. Foi decidida a construção de Brasília. Sua utilidade seria por ser longe do litoral, que era seguro, e estimularia a exploração do interior do país. O projeto vencedor foi feito por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Um resuminho assim, vamos falar geral, o que o JK fez? O plano de metas, o enorme crescimento do PIB, dívidas externas, desigualdade regional e migrações internas para as áreas mais desenvolvidas, inflação, Brasília, corrupção, bossa nova, e JK também privilegiou a industrialização e empresários. Fim da história, fim do JK. Agora vamos falar do presidente de 1960, Jânio Quadros. Ele foi presidente por enormes 7 meses. Ele era aliado ao DN e tinha o fabuloso jingle de campanha. Já queria limpar o governo da corrupção. O vice-presidente era João Goulart, que era o opositor de Jânio, por causa que, por algum motivo, o vice-presidente era eleito separadamente do presidente. Jânio precisava lidar com a corrupção e dívidas no governo, mas ficou fazendo decisões folclóricas, ou seja, inúteis. A inflação crescia e ele foi perdendo popularidade muito rápido. Ele queria ter uma política externa independente, não era comunista, apenas excêntrico, mas era Guerra Fria. E se você não era capitalista, você era comunista nos olhos dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ficou... Então ele decide fazer algo para aumentar a popularidade dele, um troço chamado o autogolpe. O plano dele era o seguinte: se renunciar e achar que o Congresso ia pedir para ele ficar. Só que o Congresso aceitou a renúncia dele. E quem teoricamente tinha que assumir era o vice-presidente Jango. E João Goulart tinha os problemas dele mesmo, por causa que ele estava na China quando o Jânio abdicou. E como ele estava lá apertando a mão do Mao Tse Tung, todo o Brasil achou que ele era comunista. E 99,9999999% dos jornais achava que ele era comunista também e odiava ele. Com o Jango fora do país, se ele pisasse no Brasil ele ia ser preso. Então o que o pessoal do Rio Grande do Sul foi fazer? Eles fizeram a campanha da legalidade, porque constatava na Constituição dizendo que o vice-presidente tem que virar presidente se o presidente renunciar. Como o Congresso resolveu isso? Transformando o Brasil numa república parlamentarista, ou seja, quem manda o primeiro-ministro, que é eleito pelos deputados e dá todo o poder ao Congresso. Só que em 63, 2 anos depois do Jango assumir, ocorre um plebiscito para decidir se o Brasil continuará sendo uma república parlamentarista. E 80% do Brasil diz não. Então Jango assume de verdade e se torna presidente. Como presidente, Jango começa o plano trienal e as reformas de base, que constituem reformar tudo: administração, impostos, educação, eleições, economia e agrária e urbana. Tudo. Porém, lógico que teve oposição e todo mundo falaram que ele era chato pra caramba. Os empresários, o exército, os Estados Unidos e as organizações de propaganda. Mas também tinha aqueles que queriam as reformas, que eram os movimentos sociais, estudantes e a igreja. A Liga Camponesa também, os trabalhadores e um jornal chamado Última Hora. Como as leis de Jango não estavam passando, Jango fez um discurso na frente da estação central do Brasil para ter apoio do povo. Nele, ele fez 2 decretos presidenciais: nacionalização das refinarias de petróleo e o começo da reforma agrária. Ele basicamente estava passando por cima do Congresso. 6 dias depois, houve uma grande manifestação organizada, principalmente pelas elites em São Paulo, contra o comunismo e a favor dos valores da família. Isso basicamente indicava que haveria apoio para um golpe. O estopim deste golpe foi o que os membros da marinha se revoltaram e o governo mandou os fuzileiros para acalmar os caras, só que daí os fuzileiros se juntam ao movimento. Depois, o governo acabou o movimento, mas não prendeu ninguém, por causa que os marinheiros eram a favor do Goulart. Em dia 31 de março, os militares saíram dos quartéis em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e foram ao Rio de Janeiro para depor o presidente. Tratou-se de um golpe civil-militar, por causa que os governadores dos 3 estados apoiaram o movimento. Goulart voou para Brasília para receber apoio do Congresso, mas eles recusaram. Então tentou organizar uma resistência no Rio Grande do Sul, mas não rolou. Enquanto Goulart ainda estava no Brasil, o presidente do Congresso disse que a presidência estava vaga. E no dia 4, Goulart foi para o Uruguai. E no dia 3 de abril foi realizada uma votação indireta que foi eleito um militar ou como presidente do Brasil. O governo dos Estados Unidos e a CIA estimularam e apoiaram o golpe. E se não desse certo, eles iam invadir o Brasil. Very nice. E isso foi a
Guerra Fria e o golpe de 64. Espere o próximo vídeo pra você ver o que acontece na ditadura militar. Propaganda minha mesmo, yay!